Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Shavua Tov, que a gente possa ter uma boa semana, com muita brachá, com muita saúde, em todos os sentidos para todo mundo. Veja, o tema dessa aula, o nome é Mashiach, um sonho ou um despertar. E o tema, na verdade, está baseado num famoso capítulo de Tehillim, dos Salmos, que descreve a época de Mashiach de uma forma utópica, um sonho. E é isso que a gente vai analisar um pouquinho para ver até que ponto isso é um sonho, um pesadelo, não sei. Vamos ver. Em primeiro lugar, o capítulo no Teilim é o capítulo 126. Kuf Havav. E ele começa com as palavras Shir Hamalot Beshuv Hashem Et Shivat Zion Hainu Kecholmim. É curioso que justo esse capítulo do Tehillim, dos Salmos, a gente costuma falar antes do Birkat Hamazon, antes de fazer a brachá de agradecimento a Deus pela refeição, em ocasiões festivas, seja no Shabat, seja no Yom Tov, ou qualquer outra ocasião que a gente não fala da Hanun, enfim, ocasiões festivas. Ou seja, esse salmo, esse capítulo do Teilim, está relacionado com épocas festivas, épocas de alegria. E ele começa com as seguintes palavras: Shir Hamalot, um cântico para ser dito nas ascensões, na escadaria do Beit HaMikdash. Enfim, isso era cantado e tocado pelos Leviim no Beit HaMikdash. Tinha uma escadaria especial onde eles ficavam ali com seus instrumentos e os vocalistas cantando. Beshuv Hashem et Shivat Zion. Quando Hashem trouxer de volta os cativos de Tzion, ou seja, o povo judeu, após a destruição do primeiro Beit HaMikdash e depois, mais tarde, após a destruição do segundo Beit HaMikdash, foi aprisionado, foi levado como prisioneiros pelo inimigo. No caso do primeiro Beit HaMikdash, foram os babilônios, que levaram uma boa parte do povo como prisioneiros para a Babilônia. Na época do segundo Beit HaMikdash, foram os romanos, que levaram uma boa parte do povo para a Itália, para Roma. Enfim, haviam prisioneiros, e de modo geral, o povo judeu, nesse momento, se sente prisioneiro, porque ele perde a sua autonomia, a sua liberdade, e ele agora está sob o domínio de um outro povo, de outros povos. E aí, então, esse Tehillim nos fala sobre a época de Mashiach, quando finalmente todos os cativos, todos aqueles que se encontram no exílio, que se encontram sob o domínio de outros povos, em outras palavras, em outros países, em outros lugares, vão voltar para Tzion. Tzion, de modo geral, se refere à terra de Israel, mais especificamente se refere a Jerusalém, ou seja, vamos poder voltar para o local do próprio Beit HaMikdash e ali, então, estar próximos de Deus. Veja bem, por mais que hoje em dia nós, Baruch Hashem, tenhamos a possibilidade de ir tranquilamente para Israel e até para Jerusalém, mas não temos ainda a liberdade e a opção de podermos ir para o Beit HaMikdash, porque o local do Beit HaMikdash está sobre outro domínio, sobre o domínio de outros povos, e o local do Beit HaMikdash também não tem Beit HaMikdash. Então, a gente não tem como voltar para o Beit HaMikdash. Então, a gente ainda está nessa fase em que a gente pede a Hashem, por favor, traga-nos de volta para Tzion, para o lugar destacado, porque essa é a tradução da palavra Tzion, lugar especial, que é o lugar do Beit HaMikdash em Jerusalém. E aí, então, o que nos diz o Tehillim, o que nos diz o Salmo?
Hainu kecholmim. Éramos como sonhadores. E a questão aqui é sobre o que esse sonho, em relação ao que a gente é o sonhador. Então, é possível que as pessoas, quando leem esse capítulo do Teilim, entendam que a gente está falando que a época de Mashiach é um sonho, é uma utopia. Eu sonho com o dia em que isso vai acontecer. Ou seja, que o sonho, aquilo que a gente tanto almeja, que a gente está esperando ansiosamente, quando vai chegar esse momento, o sonho é a vinda de Mashiach, o sonho é a volta do povo de Israel para Jerusalém, para o Beit HaMikdash. Mas é curioso que não é essa a tradução. Ou pelo menos não é esse o sentido original do Teilim. É óbvio que todos nós ansiamos por um momento de paz, por um momento em que o povo vai estar unido em Jerusalém, no Beit HaMikdash, Hashem vai estar revelado, a gente vai poder ter essa intimidade com Deus, coisa que até o momento a gente não tem, porque a gente não enxerga, a gente não vê Deus claramente no nosso dia a dia. E, no entanto, não é essa a tradução. Não é esse o sentido. É óbvio que a vinda de Mashiach, um mundo de paz, um mundo onde vai haver cura para todas as doenças, um mundo onde não vai haver dor nem sofrimento, em que as pessoas vão estar felizes, em que as pessoas vão ter pleno conhecimento de Deus, da Torá, do sentido da vida, é um sonho. Hoje em dia é um sonho. Mas não é esse o sentido desse capítulo, dessa frase no início do capítulo 126, Uf Havav do Teilim. A tradução aqui é a seguinte: hoje, enquanto nós vivemos este momento em que a gente está no Galut, em que a gente não está no Beit HaMikdash, em que o povo não voltou para Jerusalém, em que o Beit HaMikdash não foi construído, Mashiach ainda não chegou, durante o período do Galut, nós vivemos um sonho. Sim. A gente pensa que a vida que a gente está tendo agora é a realidade. E quando chegar Mashiach, aí vai se cumprir o sonho. Vem o Tehillim, o rei Davi, e nos diz: não. Agora que você pensa que é uma realidade, agora tudo isso que está acontecendo à sua volta não passa de um grande sonho. Não apenas um sonho. É provável que para muita gente a realidade do jeito que está, principalmente hoje em dia, é um pesadelo. Não é apenas um sonho. Mas é bom a gente saber que se trata de um sonho, que se trata de se quiser chamar de pesadelo, que seja um pesadelo. Por quê? Porque tanto um sonho como um pesadelo são passageiros. No momento, eles deixam a gente meio confuso, mas depois eles passam. E é assim que se descreve a nossa realidade pós a destruição do Beit HaMikdash. A partir do momento em que o povo judeu ficou cativo, ficou prisioneiro, saiu da terra de Israel, perdeu o Beit HaMikdash, perdeu a condição de intimidade e proximidade que tinha com Deus, tudo isso não passa de um sonho. Vejam, o primeiro Rebbe de Lubavitch, de Chabad, o Alter Rebbe, Roshneil Zalman Miliadi,
tem uma obra chamada Torah Or. Nesta obra, Parashat Vayeshev, ele explica de forma bastante clara por que o galut, por que o exílio, por que o momento que a gente está vivendo não passa de um grande sonho. E ele diz o seguinte: a diferença entre o momento em que a pessoa está desperta, acordada, ativa, e o momento em que a pessoa está dormindo, sonhando, é que no momento em que a pessoa está sonhando e no momento que ela está acordada, realmente tudo parece real, muito real. Mas há uma diferença enorme entre o momento em que a pessoa está acordada e o momento em que a pessoa está dormindo. No momento em que a pessoa está acordada, a sua mente, a sua consciência, o seu raciocínio predomina, ou deveria pelo menos predominar com mais frequência. A pessoa tem a capacidade de enxergar as coisas de forma muito mais clara, de avaliar, de analisar as coisas com a sua lógica, com a sua inteligência, e ela está consciente, ela sabe muito bem o que é real e o que não é. As coisas têm uma lógica, as coisas não acontecem por acontecer, a pessoa tem consciência da realidade. No momento em que a pessoa dorme, a parte mais profunda, consciente, racional do seu intelecto vai embora. Vejam bem, eu vou definir de forma bastante rápida, apesar de que esse é um tema por si só. Nós temos dentro de nós duas almas, uma alma divina e uma alma animal. A alma divina é a parte mais racional da pessoa. A alma animal é a parte mais emocional da pessoa. Se espera de cada ser humano, e mais ainda de cada membro do povo judeu, que ele exerça a sua capacidade de autocontrole. E para ter autocontrole, a mente tem que dominar o coração. E nós vemos na estrutura física do ser humano que isso é natural, isso é normal, não é uma exigência além daquilo que a pessoa pode fazer. Ou seja, uma pessoa, quando ela no seu dia a dia usa a sua cabeça, o seu intelecto para avaliar as coisas, ela pode dizer, sim, sim, eu gosto muito disso, mas não faz bem para a saúde. Então eu não vou comer, ou não vou fazer. A pessoa tem a capacidade de usar o seu raciocínio para limitar, para dominar a sua emoção. Por mais que a emoção seja muito forte, mas a pessoa pode se controlar. Ela tem essa capacidade. Isso é natural. Isso nasce com a pessoa. Ou seja, a estrutura física do ser humano é que ele é um bípede, ele não é um quadrúpede, pelo menos a maior parte do dia eu acredito que a maioria das pessoas são bípedes, de modo que a cabeça sempre está acima do coração. E isso nos dá uma ideia de como deve funcionar a pessoa no seu dia a dia. A pessoa não pode dizer o coração falou mais alto, a emoção foi mais forte, eu não consegui me controlar. Pode acontecer, mas não deve acontecer. Isso não é normal, isso não é natural. O normal e o natural no ser humano é que a mente domina o coração. Ela tem condições de controlar a emoção da pessoa. E a pessoa tem essa capacidade. Ela nasceu com essa capacidade. É óbvio
que, à medida que a pessoa se torna mais adulta, isso fica, entre aspas, mais fácil, por um lado, porque o raciocínio se torna mais desenvolvido. Mas até uma criança, com um pouquinho de ajuda dos adultos, também tem a capacidade de exercer autocontrole. Vejam bem, é uma curiosidade que acontece com alguma frequência dentro da comunidade judaica, principalmente nos meios mais religiosos, que uma criança que foi educada desde pequena que ela deve comer kasher, mesmo quando ela se encontra num supermercado ou em algum lugar onde ela pode ter acesso a coisas não kasher, é natural que uma criança chegue aos pais e pergunte: isso é kasher? Por mais que ela queira tal docinho, balinha, o que for, mas ela sabe que ela só pode comer se for kasher. Então, até uma criança tem a capacidade de exercer o seu autocontrole. Veja bem, eu li há muitos anos atrás, eu não tenho como comprovar a veracidade, mas eu posso contar porque eu acho muito interessante. Em um supermercado no Canadá, talvez em Montreal, não lembro agora, uma senhora Yiddish, judia, religiosa, está fazendo compras. E ela vê, não muito longe dela, uma senhora de cor. Hoje em dia, você não pode dizer que é uma pessoa negra, ou preta, ou não, é afro-canadense, ou afro-americano, enfim. Não importa agora, mas era uma senhora de cor, que estava com seu filhinho dentro do carrinho do supermercado. E essa senhora Yiddish estava observando que aquela outra senhora, com a criança, passava com o carrinho e a criança esticava a mão e queria pegar alguma coisa lá na prateleira. E a senhora de cor gritava: "It's not kosher! Não é kasher!" E assim ela acompanhou durante alguns instantes que essa senhora repetia várias e várias vezes: "It's not kosher! It's not kosher!" Depois de um tempo, a senhora Yiddish criou coragem e foi até aquela senhora de cor e lhe perguntou: "Desculpe a curiosidade, eu vi você falando várias vezes para o seu filho, it's not kosher, it's not kosher. A senhora, por acaso, é judia?" E ela disse: "Não, não, eu não sou judia." Aí a senhora Iris ficou mais confusa. "Então, eu não estou entendendo. Por que você está gritando it's not kosher, it's not kosher?" E a senhora de cor lhe respondeu: "Ah, eu vi várias e várias vezes as senhoras com as crianças no carrinho que esticavam a mão e quando as mães falavam it's not kosher, imediatamente as crianças soltavam. Então eu quero ver se funciona com meu filho também. It's not kosher, it's not kosher." Então é possível que a pessoa tenha autocontrole? Sim. Até uma criança é capaz de ter autocontrole na medida que a pessoa exercita a sua mente. Ela não diz ou ela não se engana de que o coração fala mais alto, o coração pode dominar. Pode acontecer, mas o certo, o lógico, o humano é que a pessoa tenha controle das suas emoções usando o seu intelecto. Na medida que ela sabe isso é bom, isso é kasher, isso deve ser feito, então ela faz. Isso não deve ser feito, ela não faz. Isso é uma coisa que a pessoa deveria ter naturalmente. Mas isso só acontece quando a pessoa está acordada. Porque só quando a pessoa está acordada, ela tem consciência e a capacidade de agir de forma lógica. O que acontece quando a pessoa dorme? No momento em que a pessoa dorme, vamos analisar agora o que acontece e em breve a gente vai voltar e analisar o que acontece espiritualmente. Fisicamente, quando a pessoa dorme, simplesmente desliga o cérebro. O raciocínio desliga de vez. A consciência, totalmente. E a pessoa embarca para o campo da imaginação. Ou seja, apenas
o instinto, se é que eu posso chamar de instinto, apenas a imaginação pura guia aquilo que acontece nos sonhos. Não há muito raciocínio. Nos sonhos, coisas totalmente ilógicas podem acontecer e acontecem. Você se vê num lugar, no instante seguinte você está em outro, você vê uma situação que não teria lógica nenhuma se acontecesse no dia a dia, a sequência não segue lógica nenhuma. Existe alguma associação de ideias, mas é muito tênue, não tem lógica nenhuma. São contradições o tempo todo. Espiritualmente, o que acontece? Espiritualmente, como nós temos duas almas, uma alma animal e uma alma divina, isso significa que a alma divina foi colocada dentro de nós para que a gente possa cumprir a nossa missão. Cada um de nós tem uma missão nesse mundo. Veja bem, colocando de forma bem generalizada, nós, os membros do povo judeu, temos uma missão que é cumprir 613 mitzvot. Todas aquelas que é possível se cumprir hoje em dia. Não judeus também têm uma missão. Eles têm 7 mitzvot universais que eles também devem cumprir. De uma certa forma, é nossa responsabilidade alertá-los, passar para os outros povos que eles também têm uma missão. Uma boa parte da humanidade tem noção, tem alguma noção dessas 7 mitzvot universais. São coisas muito universais. Não matar, não roubar, acreditar em Deus, criar um sistema de justiça, enfim, tem outras mitzvot, não praticar idolatria. Mas cada um de nós tem uma missão. E essa missão envolve um monte de coisas. E, obviamente, você precisa da tua consciência para poder cumprir a sua missão. Inconscientemente, não tem como cumprir uma missão. Uma missão é uma coisa pensada, uma coisa racional. Cumprir. Sim? A mitzvah em si, a ordem em si, pode não parecer tão racional, porque ela é divina e nós somos humanos. E muitas vezes o ser humano não tem a capacidade, se não muitas vezes, a maioria das vezes, se não a maioria das vezes, quase nunca, a gente tem a capacidade de entender o divino, está muito acima de nós, muita presunção da nossa parte, achar que a gente entende por que Deus quer que a gente faça tal e tal coisa, ou não quer que a gente faça tal e tal coisa. Algumas vezes a gente tem uma noção melhor ou pior, enfim. Mas na prática, para cumprir a nossa missão, nós temos que usar a nossa consciência, temos que usar nosso raciocínio, nosso autocontrole, entre outras coisas. Muito bem. Isso se aplica à alma divina. A alma animal se encontra dentro de nós para fazer com que a gente funcione. Ou seja, a alma animal, ela simplesmente mantém a pessoa, o corpo da pessoa, vivo, ativo. A alma animal, ela está mais diretamente ligada com o funcionamento do sistema respiratório, do sistema nervoso, do sistema digestivo, enfim, de tudo aquilo que faz o corpo funcionar. Se quiser usar um termo mais simples, o motorzinho que faz a gente funcionar, basicamente, é a alma animal, porque ele está ligado com a parte do corpo. A alma divina está ligada muito mais com a consciência e o raciocínio. Porque isso é o que faz com que o corpo tenha uma direção, tenha um sentido, que a gente tenha um objetivo na vida. E aí, quando a pessoa dorme, acontece uma coisa curiosa. A nossa alma divina sai do nosso corpo e volta ao âmbito espiritual para prestar contas a Deus daquilo que a gente fez, mais ou menos, dentro da nossa missão. Ou seja, quando a gente dorme, a alma divina, ela, ao mesmo tempo, uma
parte ínfima dela permanece dentro de nós, mas, de modo geral, a alma divina sai e presta contas a Deus, faz o registro de tudo aquilo que a gente fez durante o dia. E é isso que as almas, depois que saem deste mundo, vão ver depois dos 120 anos. A retrospectiva de toda a vida da pessoa, contada pela própria pessoa, porque foi ela mesma que prestou contas, que fez esse relatório diariamente ao dormir para Deus. Então, no momento em que a gente está dormindo, no momento em que a pessoa sonha, o raciocínio não está mais lá. Ou seja, o momento do sonho é o momento em que apenas a força da imaginação está presente dentro do corpo. Consequentemente, durante o sonho, a pessoa pode ver coisas ilógicas e coisas que não fazem sentido. Como já mencionei anteriormente, o tema sonhos merece toda uma aula por si só. Eu não estou entrando agora em todos os detalhes, apenas esse ponto. A ideia de que o sonho é algo ilógico. O sonho une situações que não fazem sentido, porque ali a força da lógica não está presente, apenas a imaginação. E é isso que nós falamos no Teilim. Ou seja, quando a gente diz que ao estarmos no galut, ao estarmos nessa situação em que a gente se encontra num momento, nós estamos num sonho. Explica o Alter Rebbe, no seu livro Torah Or, que esse sonho é o nosso dia a dia. O nosso dia a dia, no momento em que a presença de Deus, a proximidade de Deus, que está próximo da gente, mas que a gente não sente, não enxerga, cria situações que parecem um sonho. Ou seja, uma pessoa pode acordar, como foi dito antes pelo Rabino Simonovitch, de manhã, falar Modéani, lavar as mãos e rezar e fazer a sua tefilá. E no momento da tefilá, a pessoa está totalmente focada em coisas elevadas, espirituais, divinas, está pensando em Deus, está pensando no próximo, está pensando em mitzvot, está pensando em coisas muito boas. Acabou a tefilá, pronto. Ela caiu totalmente para um outro mundo. Agora ela está preocupada com os negócios, agora está preocupada com os concorrentes, agora ela fala mal desse, agora faz não sei o que com aquele. Toda a utopia, todas as coisas lindas e maravilhosas que a pessoa, por algum momento, teve antes na tefilá, ou em algum outro momento de inspiração que a pessoa teve, no instante seguinte, mudou completamente. Nem parece, às vezes, que é a mesma pessoa. Na hora da reza, ela pode parecer uma coisa, e logo depois da reza, ela pode parecer outra coisa. E cada um de nós passa por isso no seu dia a dia. Porque a gente tem momentos de inspiração, momentos de elevação espiritual, momentos em que a gente se sente ligado com o próximo, preocupado com o próximo, e momentos de autoegoísmo, onde a gente só pensa em si mesmo, não quer saber de mais ninguém. Isso pode acontecer em um instante. E a gente não vê nisso nenhuma contradição. Ou seja, a gente acha que é normal a gente sair de um nível de inspiração espiritual para um nível de total desinspiração espiritual como um sonho. Exatamente como um sonho. Assim como num sonho a pessoa sai de uma situação para outra sem lógica nenhuma, assim também, nesse período que a gente se encontra agora, que é o período do galuto, que é o período do exílio, é um grande sonho. E que, muitas vezes, não é apenas um sonho, como também um grande pesadelo. Porque a gente não gostaria de estar em certas situações, a gente não gostaria de estar em certos lugares ou em certos momentos da história, mas a gente está. E, ao mesmo tempo, as duas coisas acontecendo. Você pode ter grandes inspirações espirituais e logo no instante seguinte
cair totalmente de nível. Isso é o sonho do galuto. Curiosamente, em outros livros, em outros lugares, se compara o período em que a gente se encontra agora, o período do galuto, com a gestação de uma criança. Uma criança, quando está no útero da sua mãe, ainda não nasceu, é uma criança inteira. Tem cabeça, tem corpo, tem braços, tem pernas, tem tudo. É uma criança, é um ser humano completo. E está ali, dentro da barriga da mãe. Mas isso não é vida. Porque naquele momento, por mais que ela se alimenta, obviamente ela se alimenta, ela cresce, a barriga cresce também. Mas a criança, neste momento, ela não pensa. A cabeça está no mesmo nível que o joelho. Em outras palavras, não há diferença. É uma curiosidade apenas, apesar de que eu já presenciei, cada um de nós deve ter visto isso já em vários lugares, tem pessoas que têm a extraordinária capacidade de dormir em pé. Alguns conseguem dormir sentado. Mas a grande maioria das pessoas costuma dormir deitado. E quando a gente dorme, que é o momento do sonho, curiosamente, nesse momento, fisicamente a cabeça fica no mesmo nível que o coração. Ou seja, deixa de estar acima. E curiosamente também existe uma certa ênfase dentro da Torá de a gente usar o travesseiro. Por que isso? Porque mesmo quando o ser humano está dormindo, é importante ele lembrar que a cabeça tem que estar acima do coração. Que o intelecto tem que controlar o seu emocional. Eu não digo que é fácil, eu digo que isso faz parte da nossa missão. E a gente tem que lembrar disso mesmo quando vai dormir, que é o momento em que normalmente a consciência e o raciocínio não estão tão presentes assim. Muito bem. O parto, como a gente falou antes, é comparado também com o exílio. O parto não, desculpe, a gravidez. Porque nesse momento de exílio, que é um momento de sonho, é um momento em que a cabeça e o coração estão no mesmo nível. Ou seja, o raciocínio não predomina. As coisas não são lógicas. A gente pode ter momentos de alta inspiração divina, seguidos de momentos de baixa, seguidos de momentos de alta e assim por diante, sem uma lógica que seria o ideal para o ser humano no seu dia a dia. E aí, então, se compara a Geulah, a vinda de Mashiach, a época de Mashiach, com o despertar, com o acordar daquele que está dormindo. E isso a gente vê muito claramente também na linguagem, mesmo na linguagem em português. Quando a gente vê uma pessoa que não está atuando, que não está fazendo aquilo que ela deveria estar fazendo, costuma-se dizer fulano está dormindo, porque ele não está atuando. E aí, quando o fulano ou a fulana resolvem fazer o seu trabalho, fazer aquilo que eles tinham que fazer, aí a gente diz, fulano acordou, finalmente, porque essa é a ideia. Ou seja, a época de Mashiach é uma época de despertar, aonde a gente vai deixar de sonhar e achar que é normal você ter momentos de altos e baixos espiritualmente, e a gente vai acordar e falar, não, eu não posso me deixar levar pela emoção. Eu não posso simplesmente deixar de cumprir o que Deus espera de mim. Eu tenho que fazer a minha missão. E isso é algo que a gente pode começar a praticar hoje. Eu não preciso esperar a época de Mashiach.
praticar o acordar é uma coisa que a gente podia fazer hoje mesmo. Ou seja, estar cada vez mais consciente de que a gente está aqui nesse mundo para fazer alguma coisa. E se fazer alguma coisa vai incluir, do ponto de vista judaico principalmente, estudar a Torá, como foi dito na aula anterior. Dedicar um tempo do dia a dia. Hoje, com uma situação que para muitos, e se não todos, é um pesadelo, há um despertar. Muitas pessoas hoje estão participando de inúmeras aulas de Zoom, como vocês, coisa que antes muita gente nem num domingo, às 1h da tarde, 1h30 da tarde, quantas pessoas em outras épocas estariam ouvindo uma aula de Torá? Porque querem, não porque, entre aspas, estão numa situação onde elas não tinham escolha. Então, é óbvio que muita coisa está nos despertando. Por outro lado, o momento em que a gente está no Galut, além de ser um momento do sonho, onde pode ter essas contradições, também a gente chama de um momento de gestação, onde a criança está dentro do útero da sua mãe, onde ela não pensa, onde ela apenas se alimenta, que muitas vezes é o que a gente acaba fazendo. A gente vive para comer, come para viver, mas a gente não sabe nem para que está vivendo. Enfim. E aí você tem o acordar. E como muita gente sabe, o momento de acordar é um momento difícil. Principalmente se a noite foi uma noite muito bem dormida e a pessoa estava muito confortável, sair da sua zona de conforto dói. Você reluta, você quer dormir mais um pouquinho, você briga com o despertador, você bate no despertador, pelo menos antigamente se batia, agora também acho que funciona, enfim. Porque a pessoa não quer acordar. É muito mais confortável a pessoa ficar no seu sonho, na sua ilusão, não ter que fazer, não ter que agir, não ter que se controlar. E é por isso também que o galuto é comparado com a gravidez. Que quando acaba a gravidez, você tem as dores do parto, que são dores fortíssimas. E sair da zona de conforto, parar de sonhar e começar a agir, dói. Envolve um certo sofrimento. E as dores do parto podem chegar a ser insuportáveis. No entanto, com tudo isso, a alegria do nascimento da criança, a alegria do acordar, a satisfação de a gente descobrir que a gente tem controle sobre si mesmo, de que a gente está num mundo onde as coisas têm uma lógica e não são apenas um amontoado de coisas que estão acontecendo. A lógica é você tem uma missão e a Hashem vai te ajudar a você cumprir a sua missão, que essa sempre foi a lógica, só que a gente estava dormindo, a gente não percebia isso. Isso é o que a gente chama de um momento de Geulah, um momento de redenção, em que Mashiach ajuda a gente a acordar, a despertar para uma nova realidade, que é aquela realidade que devia ser sempre a nossa realidade, a realidade do ser humano, a realidade de todo judeu. Ele tem uma missão, ele vai e procura cumprir. Isso significa que o lógico, o natural de todo judeu é ele ter momentos, horas talvez, momentos que seja, durante o dia, em que ele senta para estudar a Torá. Isso é lógico. Como uma pessoa pode viver sem saber o que ela tem que fazer na vida? Ela tem que dedicar uma parte do seu dia para fazer mitzvot. E, na verdade, ela pode fazer mitzvot o dia inteiro, porque vai haver inúmeras oportunidades de fazer mitzvot. Na medida em que você estudar mais, você vai descobrir que você tem muito mais oportunidades de fazer mitzvot do que você imagina. Mitzvot não são apenas rituais que acontecem em momentos específicos do ano ou da vida, são coisas do dia a dia, são coisas que envolvem a pessoa
a qualquer instante, como foi dito, inclusive, na aula anterior, sobre a mitzvah de como amarrar o sapato, enfim. Veja bem, uma pessoa que tem consciência, como é que a pessoa pode ter consciência? Se ela estudou, ela tem mais consciência. Com certeza, ela vai conseguir transformar o seu dia num dia mais significativo, porque ela vai ver o sentido que tem em cada coisa que ela faz durante o dia. Ela está sendo dona do seu dia, ela não está sendo levada pela vida. Mas, como a gente disse antes, isso é uma questão de despertar. E despertar, para alguns, pode ser uma coisa mais difícil do que para outros, porque a pessoa tem que sair da sua zona de conforto, tem que abandonar certas ideias ou certos costumes e passar a agir de forma mais assertiva, mais atuante. Nós temos uma frase num dos nossos profetas que descreve este momento, o momento de transição entre Galut, entre o exílio e a Geulah e a vinda de Mashiach, e o mundo mais consciente da época de Mashiach. E a frase é a seguinte, inclusive tem uma musiquinha para quem conhece, com essa frase. O Bau HaOvdim Be'eretz Ashur, e finalmente, com a vinda de Mashiach, aqueles membros do povo judeu que estavam perdidos na terra de Ashur vão vir de volta para Israel. Ve'anidachim, e aqueles que estavam afastados Me'eretz Mitzrayim, na terra de Mitzrayim, na terra do Egito, também vão voltar para Israel, para Jerusalém, para o terceiro Beit HaMikdash. É interessante que, obviamente, o Passuco, essa frase dos nossos profetas, está falando de dois locais geográficos. Um fica ao leste, oriente, e o outro fica a oeste, ocidente. Ou seja, Israel está no meio. Ashur, que seria antigamente a Babilônia, a Mesopotâmia, o que corresponde hoje a Iraque, Irã, e aquela área do Oriente Médio, que fica para o leste, é um lado. Então, os judeus que estão para aquele lado vão voltar com o Mashiach para Israel. Ve'anidachim, aqueles que estão afastados, para o outro lado do Egito, enfim, para o leste, para o outro lado de Israel, também vão voltar. Então, os judeus do leste e do oeste, finalmente, vão voltar para o Beit HaMikdash. Essa é a tradução literal do Passuco para o Beit HaMikdash. Vão voltar para Jerusalém, para Israel. Muito bem. Curiosamente, nossos sábios, e principalmente os nossos rebes, explicam que aqui tem uma mensagem muito mais profunda do que simplesmente dizer que judeus de um lugar do mundo e de outro vão voltar para Israel com a vinda de Mashiach. Tem algo mais profundo aqui. O Passuco fala de duas situações. A frase aqui nos diz, existe um grupo de pessoas que estão ovdim, com Aleph, perdidos, e existe um outro grupo de pessoas que estão nidachim. Nidachim significa afastados. Ou seja, um grupo está perdido e outro grupo está afastado. Por que um está perdido? Por que o outro está afastado? Então vamos entender isso um pouquinho melhor. A frase é assim: Haovdim, os perdidos, estão Be'eretz Ashur, na terra de Ashur. A tradução literal seria Assíria. A Síria realmente é aquela região toda que a gente falou, enfim, pode ser até que envolve Síria também, Iraque, Irã, enfim, que corresponde antigamente à Mesopotâmia. Mitzrayim, o Egito. Bem. Em Mitzrayim, na terra do Egito, estão os Nidachim, os afastados, ou seja, nessa terra não estão os perdidos, estão os afastados. Na outra terra estão os perdidos. Por que um está perdido e por que o outro está afastado?
bem ou mal, ou os dois estão afastados, porque os dois estão em terras longe, tá? E se isso indica que eles estão perdidos, então os dois estão perdidos. Mas por que um perdido e o outro afastado? E a explicação aqui é bastante curiosa. Em hebraico, a palavra Ashur, que quer dizer também Assíria, as terras ao leste, a palavra Ashur está relacionada com a palavra Osher. Osher, em hebraico, com Aleph, Shin, Reish, significa felicidade. Pessoas felizes, pessoas que estão bem de vida, pessoas que estão numa situação econômica ou social avantajada, pessoas que estão numa zona de conforto muito confortável, extremamente confortável. Estão muito felizes, muito tranquilos, não têm problemas, ou pelo menos aparentemente não têm problemas. Ou seja, o profeta, o Navi, está aqui nos dizendo o seguinte: tem um grupo de judeus que, um pouco antes da vinda de Mashiach, vão estar na terra de Ashur, vão estar numa situação de conforto, de felicidade, de prosperidade. Muito bem, economicamente, enfim, mas muito bem, muito confortável. Vão estar num lugar onde a vida está boa em todos os sentidos, materialmente, espiritualmente, estão ótimos. Moram nos Estados Unidos, sei lá, porque eles têm tudo que precisam fisicamente e até espiritualmente, se eles quiserem comida kasher, tem à vontade, se eles quiserem um local para frequentar, tem aos montes, enfim. Estão muito bem, tão bem, que já esqueceram de Mashiach, já esqueceram de Jerusalém, esqueceram do Beit HaMikdash, esqueceram de que existe uma missão maior, que é transformar este mundo inteiro numa moradia para Hashem, o que significa que eu tenho que me esforçar em trazer a bagagem de Torá e de mitzvot que a gente tem para o mundo inteiro, onde quer que eu me encontre. E não apenas me preocupar com o meu conforto. Eu tenho que trazer esse conforto, esse conhecimento, essa riqueza para o mundo inteiro. Mas estes que estão na prosperidade, eles estão mais perdidos. Eles correm o risco de estarem perdidos. Nós vemos isso, num certo sentido, quando um judeu ou uma judia, Baruch Hashem, estão muito bem de vida, têm bastante conforto, têm bastante dinheiro, têm uma situação social bem confortável e poderiam fazer inúmeras mitzvot, poderiam se dedicar muito mais a estudar a Torá, poderiam se dedicar a muito mais coisas do que na prática eles se dedicam. E a gente vê que, justamente por ter tanto dinheiro, por ter tanto conforto, eles não estão nem aí para o seu judaísmo. Não porque eles têm alguma coisa contra, mas aparentemente eles já estão tão bem que não falta nada, muito menos Yiddishkeit, judaísmo. Para que eu preciso estudar a Torá? Precisa. Para que eu preciso fazer mitzvah? Uma vez por ano, talvez, na sinagoga. Ela não encara a sua vida como uma missão onde ela tem que fazer algo para que esse mundo se torne um mundo melhor. Já estou bem, já estou confortável, não está me faltando nada. Por que eu tenho que sair por aí fazendo coisas que aparentemente não estão me faltando? Ah, mas tem outros que estão precisando? Tudo bem, mas eu estou bem. Isso é uma situação tão confortável, tão boa, que a pessoa pode ficar perdida. Por que ela fica perdida? Porque ela esquece do objetivo. Ela nem sabe do objetivo, porque ela tem tantas outras coisas com as quais se preocupar, e o conforto é tão grande, que ela não pensa que outros talvez precisem dela, ou que ela precise talvez fazer alguma coisa a mais do que ela já está fazendo. Então, esses são os que estão num sonho de fartura, onde está tudo bem,
Não me falta Mashiach, não me falta Deus, não me falta o Beit HaMikdash, Chas Shalom, porque ela está tão confortável que ela não quer sair dessa zona de conforto. Se Mashiach chegar e ela tiver que fazer mais mitzvot, já não vai ser o mesmo conforto que ela tinha antes, ela vai ter que fazer coisas que ela não queria fazer, não tinha vontade de fazer, ou não sabia que era importante fazer. Enfim, ela vai ter que mudar o esquema de vida que ela tem. Isso é um desconforto. Tirou ela da sua zona de conforto. Isso é um lado. Então, esses aí estão sonhando na prosperidade. E podem estar perdidos, porque eles estão sonhando. Eles não acordaram ainda. Por outro lado, Mitzrayim, em hebraico, significa limitação, aperto, Meitzarim, aflição, falta. Aqueles que estão na terra de Mitzrayim, aquelas pessoas que estão numa situação de aperto, de desconforto fisicamente, porque elas não têm dinheiro para comprar o que elas têm que comer, porque elas não moram num lugar confortável, elas não têm facilidade na vida, porque elas têm uma série de problemas, seja problemas com dinheiro, problemas de saúde, ou outros problemas que estão afligindo essa pessoa, apertando essa pessoa não está perdida. Ela só está afastada. Nidahim. Por que ela está afastada? Porque esses problemas todos estão desviando a atenção e o foco da pessoa em coisas positivas. E, às vezes, justamente por ela estar tão preocupada com o problema, ela não consegue pensar na solução. Porque ela está afundada dentro do seu Mitzrayim, dentro das suas limitações. Se ela conseguisse um pouco esquecer dos seus problemas, ela conseguiria provavelmente achar as suas soluções. Mas independente agora de ela achar ou não as suas soluções, a Torá nos diz que essas pessoas que estão na aflição também estão afastadas do seu objetivo maior, que é justamente o objetivo de vida de cada um de nós, que é Torá, mitzvot, transformar esse mundo numa moradia para Deus, através de espiritualizar a vida, através de a gente se dedicar aos outros. E veja bem, é interessante que a pessoa, quando ela está sofrendo, obviamente, ela só pensa em si mesma. Mas essa mesma pessoa, se ela conseguisse parar um instante e pensar nos outros, não só ela ia conseguir ajudar os outros, como isso iria ajudar ela mesma a melhorar a sua própria situação. Porque no momento em que a pessoa só consegue pensar no seu problema, ela afunda junto com o problema. Quando ela consegue olhar para o outro e dizer, mas eu ainda posso ajudar aquele ali. Tem alguém que está pior do que eu, então eu ainda posso fazer alguma coisa por ele. Ela sai do problema. Ela começa a ver que existe uma salvação, que existe o seu Mashiach, vamos chamar assim em particular, naquela situação também. Mas ela só está afastada por causa do problema. É isso que a gente diz que o acordar que tem que haver na época de Mashiach é tanto para aqueles que estão muito confortáveis, como para aqueles que estão totalmente desconfortáveis e aqueles que estão no meio também, porque a ideia é de que, independente do conforto ou desconforto que a gente tem uma missão muito importante, que é transformar esse mundo numa moradia para Deus. O mundo começou como um paraíso e a nossa missão é voltar a transformá-lo num paraíso. Para isso, a gente tem que conseguir, de alguma forma, conviver em paz com as outras pessoas à nossa volta, conseguir apreciar aqueles que são bons, infelizmente aqueles que são ruins, a gente também tem que saber como lidar com isso, mas o importante é que a gente tem que fazer a nossa missão, que é trazer a luz da Torá e das mitzvot para todos aqueles que estão à nossa volta. E isso começa com a gente mesmo. A gente tem que investir em nós mesmos, colocando mais conteúdo, mais estudo de Torá na nossa vida, que vai fazer a gente enxergar melhor aquilo que está acontecendo à nossa volta, ao ponto de, pelo menos, a gente dizer, pessoal, calma, isso é um sonho, vai passar. A gente vai acordar e vai ver que o mundo é muito melhor do que a gente pensa. E não esse monte de problemas que a gente só está enxergando agora.
quando a pessoa ouve notícias, lê notícias, é tudo ruim, tudo mal, e de repente ela vai e olha a realidade, nada a ver. Muita gente fala isso sobre a situação em Israel, falam tão mal de Israel na imprensa, que quando a pessoa chega em Israel e olha, fala, ué, mas não é nada disso que está acontecendo, tá tudo bem, tá tudo ótimo aqui. E é um pouco disso que vai acontecer. A gente está agora afundado nesse sonho, que às vezes parece um pesadelo do Galuto, e a gente vai despertar na época de Mashiach e conseguir enxergar que Deus está por trás de tudo, e a gente tem que fazer a nossa parte. Na medida que a gente espalha a luz de Torá e Mitzvot, que a gente tem o privilégio de ter, não são todas as pessoas que têm noção do privilégio que nós temos de ter esta luz para poder espalhar para todo mundo à nossa volta. Mas para isso a pessoa precisa ter plena confiança em Deus. Hashem nos colocou nesta situação, com certeza ele sabe para quê, e a gente vai saber lidar com isso, se Deus quiser, para sair deste sonho e chegar num verdadeiro despertar. Vejam bem, a gente vai agora dar um tempinho para quem quiser fazer perguntas, à medida que for necessário, e logo em seguida nós vamos ter o Kinus Torá, uma sequência de aulas de Torá de vários rapazes de Yeshivá, expondo vários temas em várias situações diferentes, vários trechos de Torá, Alahá e assim por diante. Eu vou abrir aqui o microfone, estou vendo aqui no chat que tem, sim, apenas um agradecimento. Deixa eu só aqui. Bom, quem quiser ou tiver alguma dúvida, por favor, sinta-se à vontade. Os microfones estão abertos. Kol lekavod, Rabino. Kol lekavod, Ashikoya. Bruchim Teu, com muitas brachot para todo mundo, que a gente possa estar logo com o Mashiach em Yerushalayim, no terceiro Beit HaMikdash, Mihrabi Ameno. Amém. Amém. Obrigada, Rabino Boitner. Nada, Amém. tudo de bom. Não percam as próximas aulas que vão ter hoje. Muitas coisas de nada, muitas brachot para todo mundo, materialmente, Amém. espiritualmente, que a gente possa estar logo em Yerushalayim, com Mashiach, no terceiro Beit HaMikdash, Mihrabi Ameno. Amém. Amém. Kol lekavod, kol Muito lekavod. muito obrigado, tudo de bom. Não percam o Shorim do Kinus Torá. Muito lindo, muito lindo. Que bom, obrigado.